Boa noite a todos. Vamos hoje, né, dia 20 de agosto, aí 8 horas e 5 minutos, começar mais uma aula, né? A gente está abrindo mais um módulo aí das nossas aulas aí da residência de terapia intensiva aqui do Hospital Metropolitano Dr. Célio de Castro, falando mais dessa parte agora de ventilação mecânica e algumas síndromes mais frequentes dentro dessa parte respiratória, do aparelho respiratório, tá? Queria já agradecer ao Dr. Leonardo Cardoso, aí, nosso colega intensivista, clínico, preceptor e médico horizontal lá no CTI 8 do Hospital Dr. Célio de Castro, tá? Valeu, Léo, muito obrigado pela disponibilidade. E vamos falar hoje aí sobre princípios básicos de ventilação mecânica. Vou passar a palavra para você. Obrigado mais uma vez, velho. Valeu, Bruninho, obrigado. Acho que é um módulo importante, né, que nós estamos entrando, então não adianta a gente chegar direto, né, em em assincronias, modos ventilatórios avançados, sem saber, o básico, né? E como que fica, né, essa questão do básico? Nosso corpo, né? A gente tem que primeiro entender a fisiologia, né? O nosso corpo precisa, né, manter essa obtenção contínua de oxigênio, igual a gente está vendo, absorver o oxigênio e jogar fora, né? Liberar o gás carbônico produzido pelas células, tá? Esse oxigênio, né, que é usado pelas células como aceptor final dos elétrons, do processo da respiração e, né, devido a isso, aeróbio. Então, é importante nós mantermos, né, essa troca adequada. Vou passar para o próximo. É, aqui né, só um esboço, né, assim, de como funciona a ventilação mecânica, né, a importância da musculatura diafragmática que a gente vê na parte inferior. Isso é a ventilação fisiológica, né, isso não é com a pressão positiva, é com a pressão negativa. E, né, aquela imagem, né, o que que eu queria mostrar para vocês? É justamente isso, né, que existem dois fatores importantes, né, a troca gasosa, que, né, nessa imagem é até é mais fácil a gente ver, né, essa interface alvéolo-capilar, que tem essa passagem do O2 para o capilar, né, e o CO2 faz o caminho inverso. Já o processo da ventilação é a capacidade do Foley que a gente fala, né? É a capacidade do aparelho respiratório, né? Trazer o oxigênio, o ar do meio externo até o alvéolo, né? Percorrer todo esse trajeto e vice-versa, tá? Aqui só mais uma outra ilustração, né? Mostrando para a gente o alvéolo expandindo, né? E a gente consegue ver a irrigação, a importância da troca gasosa nessas situações. Uma introdução breve, né? Assim, que acho que todo mundo já viu essa imagem, né? Que várias, né, doenças, situações clínicas, que podem causar insuficiência respiratória aguda, né, foi necessário achar algo que pudesse garantir que o paciente tivesse acesso a uma ventilação, né, adequada, né? Precisava de ventiladores mecânicos, né? Assim, foram vendo que precisavam de achar algum modo de garantir que poderia fazer procedimentos cirúrgicos, que poderia garantir a melhora de um paciente com insuficiência respiratória aguda. Então, a ventilação artificial ela veio realmente para revolucionar, né? Assim, a origem dela, né, parte, né, de alguns séculos atrás começou-se a falar, mas, né, com a guerra que este assunto foi mais abrangente. Então, né, igual aquela imagem a primeira que eu mostrei, a base fisiológica é isso, é saber que a ventilação mecânica ela gera uma pressão negativa intraalveolar, né, em relação ao meio externo. Ou seja, a gente trabalha num regime, né, a gente consegue ver nessa imagem, né, a contratura do diafragma, né, do músculo diafragmático e depois o relaxamento dele.
Isso é o fisiológico. A ventilação mecânica que nós usamos atualmente, ela, apesar, né, de ser boa, ela não é o fisiológico, tá? Só é importante a gente saber essa questão da expansão diafragmática. Então, o que que é, né, a ventilação mecânica? É manutenção de troca gasosa, é aliviar o trabalho da musculatura ventilatória em pacientes, né, com doenças neuromusculares, né, pacientes neurológicos, reduzir consumo energético, permitir a homeostase em condições adversas, né, como síndromes respiratórias agudas graves, manter uma boa oxigenação, uma capnia, em pacientes, né, com rebaixamento de nível de consciência e que procedimentos cirúrgicos invasivos, né, suportes avançados sejam implementados de forma segura. É, né, então, e como começou isso, né? Os primeiros relatos, né, surgem aí do século, né, início aí do século XIX, é, que eles, né, alguns séculos atrás já tentaram entender o que que era o colapso pulmonar, né, quando abria o tórax de animais, de pacientes. Então, o que eles tentaram fazer na época, né, foi simular uma pressão negativa. Hoje nós trabalhamos com pressão positiva, que a gente vai explicar, mas esses aparelhos, eles colocavam o paciente, né, dentro, né, dessas câmaras e manualmente, né, pode ver a imagem da direita, uma pessoa com uma válvula, ela ia apertando essa válvula, ia gerando uma pressão negativa dentro da câmara e isso forçava um processo inspiratório. Ela é até mais fisiológica que a pressão positiva, mas como que você vai dar banho, como que você vai funcionar acesso, como que você vai fazer tudo isso, né, num paciente? Não dava, né? Fora inúmeras complicações. E não obstante isso, né, uma imagem clássica nas aulas de ventilação mecânica é que eles já vinham testando isso, mas aí a epidemia de poliomielite foi assustadora, né? Desencadeou uma epidemia de insuficiência respiratória e tinha, né, foi uma grande demanda, né? Pensem, né, esse tanto, né, o tanto né, desses ventiladores, né, de aço, né, que a gente falava. Então, o mecanismo, né, baseou-se lá naquele início e que também era a pressão negativa, mas não tinha como, né, atender toda a demanda, seja pelos efeitos colaterais observados, um manuseio difícil. Então, isso precisava ser desenvolvido. Foi então que um cara aí chamado Bird, né? As pessoas falam Bird, mas o nome dele, pelo que eu vi, pronuncia-se Bird. Ele foi piloto, né, na Segunda Guerra, o pai dele foi na Primeira, e ele começou, né, a observar os aviões, e ele ficava tentando entender, né, como que os aviões planavam, como que as pessoas conseguiam respirar em altas pressões, e na verdade o que não é falado muito, né, é que ele descobriu que os aviões, né, do outro lado, né? A gente não, né, não vamos falar aí para o YouTube não interpretar mal, né? Mas assim, o outro lado da guerra, eles já estavam trabalhando com alguma forma de garantir que os pilotos, né, dos aviões tivessem uma oxigenação adequada mesmo em altas altitudes, né? Então, ele foi estudando, então ele pegou um avião caído, né, um avião que caiu e, né, achou um aspecto de pressão positiva que ele foi criando vários aparelhos, que até que a gente chegou no Mark 7 aí, que ficou, né, mundialmente conhecido. E aí, né, com o passar dos anos, chegaram-se então, né, os processadores, né, os ventiladores com microprocessamento. E isso foi uma revolução na medicina, né, porque um dos principais fatores foi a gente conseguir ter uma adequada, né, a abertura e fechamento das válvulas inspiratórias e expiratórias, que era algo mais complexo da gente conseguir. É, a base de funcionamento dos ventiladores, né, é importante ressaltar que ano passado, né, a MIB, junto com a Sociedade de Pneumologia, soltou a ventilação, as orientações práticas em ventilação mecânica. Outras aulas nossas vão abordar essas orientações práticas, tá? Isso aí a gente até pode compartilhar no grupo novamente, só coloquei aqui porque foi uma das nossas fontes e eu acho super interessante e atualizado. E começando então.
a gente tem que saber que na ventilação mecânica tem parâmetros que nós podemos mexer. Né? O que são eles? O volume corrente, né? O fluxo inspiratório, o tempo para fazer a inspiração, a PIP, a pressão inspiratória final, né? Pressão inspiratória, delta P, pressão de suporte, a FO2, a fração de oxigênio, a frequência respiratória, volume minuto, sensibilidade e janela a tempo. A gente vai explicar cada um com mais calma. Mas sempre perguntam, né? Como que eu vou configurar a ventilação mecânica? A maioria, a gente também vai pontuar os modos específicos, né? Mas de forma geral, independente do modo ventilatório, o que a gente tem que buscar é manter uma VM protetora, independente da modalidade, tá? Buscar ativamente aí se o paciente está fazendo as sincronias. Nós vamos ter uma aula só sobre as sincronias, acho daqui 2 semanas. É, Avaliar diariamente aquele paciente que a gente pode tentar fazer a retirada do suporte ventilatório, avaliar o impacto da ventilação mecânica, da pressão positiva. Eu sempre falo isso muito, né, nas corridas de leito, o impacto que tem você dar a pressão positiva, o que isso pode, né, impactar hemodinamicamente, reduzindo o retorno venoso, né, aumentando a pressão intratorácica e, né, realizar um controle gasométrico. Outra coisa que eu sempre falo, né? Nós temos que lembrar que pulmão não engorda, tá? Então, vou falar ali nos modos ventilatórios o volume, né? Que a gente tem que calcular para o paciente, mas não é o peso atual, é o peso predito, né? A gente tem essa regrinha, né? Que para homens é 50 mais 0,91 vezes, né, a altura do paciente em centímetros menos 152,4. E o peso de mulheres, 45,5, né, a mesma coisa, mais 0,91 multiplicado pela altura da mulher, menos 152,4. Também tem outras fórmulas, né, que o pessoal da nutrição usa que nós podemos utilizar. Mas sempre lembrarem disso. O pulmão não engorda, a gente tem que calcular no peso ideal do paciente na ventilação mecânica. Outro fator importante, né, a janela de tempo. O que que é isso, né? Quando a gente fala, a janela de tempo do paciente, é o tempo de todo o ciclo, né, do início de um ciclo expiratório até o seu fim. Então, é todo o circuito, né? Assim, é desde a inspiração, a expiração. Então, de uma certa forma, né? Um exemplo aqui de janela de tempo que a gente pode dar é se eu tenho 10 incursões, né? Uma frequência respiratória de 10, eu vou, né? Em 60 segundos, eu vou pegar 60 e dividir por 10. Ou seja, eu vou ter 6 segundos, é a minha janela de tempo. Se vai ser quanto tempo de inspiração, quanto tempo de expiração, isso vai depender dos modos ventilatórios que a gente vai falar. É importante saber, né, na imagem mais embaixo, que os ciclos, né, essa é a curva, são as curvas, né, de volume, fluxo e pressão da ventilação mecânica. É importante saber que, para começar, a gente tem que ter um disparo, tem alguma coisa que, né, tem que mandar um alerta para começar a ter inspiração. Nisso, então, né, nós vamos ter essa curva ascendente, que é o número 2, que é a fase inspiratória. E aí nós chegamos no ápice dessa curva de pressão, que é a ciclagem, que é outra ordem, digamos assim, que o aparelho percebe que é a hora de fechar a válvula inspiratória, né? E aí vai ter a fase expiratória, né? Que ela é feita de forma espontânea, pelo próprio circuito. E o que acontece? O disparo, né, o que vai deflagrar ali o início da ventilação mecânica, ele pode ser a tempo, né, que geralmente são nos modos controlados, que a gente calcula geralmente aí a frequência respiratória. Tem, né, a pressão, que a gente vai explicar num gráfico mais fácil de entender, do fluxo também, que é uma interação do paciente com o ventilador, e o ajuste de sensibilidade. A gente pode ajustar a sensibilidade à pressão ou a fluxo. O que que é isso? É como que o aparelho vai detectar que o paciente, né, que ele tem um drive ventilatório para ele deflagrar, né, o início, né, da fase inspiratória. Esse é um que eu acho interessante, que na parte de cima a gente vê que mostra o disparo por fluxo, né? O que que é isso? Você vê nessa imagem acima que, né, tem uma rampazinha um pouquinho antes, né, de ter a curva ficar mais quadrada do fluxo.
Ou seja, ele detecta alguma contratura muscular do paciente, né, da parte pulmonar, e ele, né, abre, né, é o gatilho para a fase inspiratória, né? Isso seria pelo fluxo. Ele sente que teve um fluxo ventilatório ali, né? E ele entra. E na parte de baixo é a sensibilidade, né? Que é assim que a gente pode usar a pressão, que é tá circulado, né, no canto inferior esquerdo, que é uma deflexão. Essa deflexão é como se fosse uma pressão negativa aí que ele detecta, né? Alguns aparelhos dependem, isso pode ser uma pressão mais positiva, mais negativa, que ele também detecta um esforço do paciente. Então, de uma forma geral, pode dizer o que? A sensibilidade, ambos detectam um esforço do paciente para fazer o disparo para iniciar a inspiração. É, e o tipo de ciclagem, né? O que que vai, né, fazer fechar a válvula inspiratória e abrir a válvula exalatória? Né? Geralmente, né, em PCV é tempo, né, em volume controlado é o volume, em pressão de suporte é o fluxo, que a gente também vai explicar. Aqui só uma ilustração da Faculdade de Medicina, né, de Ribeirão Preto, que mostra um circuito. Então é importante a gente ver esse círculo verde. É a válvula de fluxo, né, que é por onde vai começar, né, ali ela vai ser aberta e vai ter a entrada do oxigênio, né, do ar, pelo ramo inspiratório. Nisso, vai chegar até o paciente, né, e a gente pode ver, tem transdutor de pressão, tem transdutor de fluxo, tem vários, né, parâmetros que vão ser medidos para calcular a sensibilidade, para calcular a pressão. Então, né, o círculo verde abriu, entrou o ar, né, nessa setinha azul, vai para o paciente, faz a troca gasosa, né, fecha a válvula inalatória e abre a exalatória, que é esse vermelho, né, a válvula de exalação, e aí é exalado do paciente. Aqui só uma simulação, né, assim, para a gente entender de uma forma geral como que funciona a ventilação mecânica, bem, né, bem básico mesmo, mas para a gente lembrar como que funciona isso, né, a importância de entender a entrada do ar pela válvula inspiratória, né, e aí depois é fechada, né, tem a troca gasosa, é fechada, abre a válvula exalatória e ele é eliminado. Agora ele explica mais em detalhes, né? Então, aí a gente está vendo a válvula né, inalação, né? Assim, que vai fazer o fluxo inspiratório. Então, a gente está vendo o ar entrando, tem a umidificação, né? O aquecedor. Depois, vai seguir o circuito, né? Aí tem a válvula, né? Que alterna se é exalação ou inalação. Entra no pulmão, faz a troca gasosa, a válvula inspiratória fecha e aí agora vai expelir esse gás carbônico, né, pela via exalatória. Então, os modos básicos, né, a gente não vai falar dos avançados, isso cabe em outra aula, mas nós temos que saber os principais que a gente usa, né, que são os modos que são assisto controlado, né, que de uma certa forma o paciente contribui no processo ventilatório, e ele pode ser dividido em volume controlado, pressão controlada. Existe o modo espontâneo, né, que é a pressão de suporte, e o híbrido SIMV, né, assim que já não é muito, né, ele está caindo em desuso, nós não vamos entrar em muitos detalhes, mas é sempre importante falar dele ainda. Sobre o volume controlado, a gente tem que entender algumas coisas importantes. Não existe o melhor modo ventilatório. Eu tenho que saber, o volume controlado, o que que é o mais importante? Ele pode ser totalmente controlado pelo aparelho ou pode ter o auxílio do paciente. E o mais importante de tudo é a gente saber também a ciclagem dele. Ele é ciclado a volume. Então, se eu coloco lá que eu quero que ele leve 400 ml de pulmão para esse paciente a cada inspiração, ele vai levar os 400 ml. Então, assim, aí bateu os 400 ml, fecha a válvula inspiratória e abre a exalatória. Então, no volume controlado, o que faz, né, essa troca, né, a ciclagem, é quando ele atinge o volume.
Então a gente coloca esses ajustes fixos, né? O que que eu ajusto lá? Volume corrente, o fluxo, eu posso determinar, né, a frequência respiratória, PIP e FO2, né, em todos os modos. Eu tenho pausa inspiratória, eu tenho sensibilidade, eu posso medir variáveis, né? Que aí a gente tem que ligar um alerta, né? Porque quando a gente coloca aqui que é um volume de 400 ml, não pode ser a todo custo. A gente vai falar depois aí de alarmes, que é importante a gente estabelecer um limite de pressão, porque se a gente não deixa um alarme lá, o aparelho quer dar os 400 ml, mas o paciente está com uma resistência, está mordendo o tubo, isso pode causar um colapso, porque ele vai aumentar a pressão tanto que for para entregar os 400 ml que ele quer entregar, tá? Mas qual que é a grande vantagem deste modo? Ele garante o volume corrente. A gente consegue ter um bom controle do volume minuto e do CO2. Então, assim, para a troca gasosa, a gente tem um pouquinho mais de garantia que pode conseguir isso. E também, né, a gente pode mensurar a mecânica ventilatória, né, ele fornece mais facilidade na mecânica. A desvantagem é essa pressão que eu falei, variável, que ela pode ter uma pressão de pico muito alta. É, outro problema é o fluxo, né? Ele faz como ele quer levar esses 400 ml de todo jeito, digamos assim, né? O fluxo é fixo, então ele não é tão tolerado naquele paciente que nós estamos fazendo o exame da ventilação mecânica. Então pode acontecer muita assincronia nesse caso. De forma geral, no volume controlado, então, a gente tem que lembrar que nesse último protocolo, né, de boas práticas da AMIB, o reforçado foi o quê? 6 a 8 ml quilo de peso predito, né? O fluxo inspiratório, né? Geralmente a gente deixa em 60 litros por minuto, que é mais fácil para a gente calcular, né? A gente pega 60 litros por 60 segundos, então geralmente é esse fluxo que a gente deixa. É, Pacientes obstrutivos, né? Eles podem precisar de um fluxo inspiratório mais elevado para você ter uma relação em Zs menores. A gente vai explicar mais para frente também, tá? Existe a onda de fluxo quadrada, tá? Que a gente usa muito para fazer mecânica ventilatória e também, né, são dois modos, né, que no próximo slide acho que fica mais fácil explicar para vocês que na primeira curva a gente consegue ver que tem uma curva, a onda de fluxo é decrescente, ou seja, é, ela desce, né? Ela sobe e depois ela tem uma rampa. Se você continuar na mesma curva de fluxo acima e ver a segunda imagem, a gente já vê que é um fluxo quadrado. O que que isso quer dizer? É que a onda de fluxo ela desacelera na primeira imagem, né? Na outra ela já é mais constante. E apesar disso flutuar, se você olhar no gráfico, na curva de baixo de volume, o paciente mantém o mesmo volume que você pediu. Só que o problema olha a curva do meio, né? Quando você deixa um paciente com fluxo, né, com a onda de fluxo decrescente, é uma pressão de pico mais baixa, tem, né, menos risco de trauma, você pode, né, conseguir ter um tempo inspiratório maior. Agora, se você deixa uma onda de fluxo quadrado, né, que fica a onda bonitinha, a pressão de pico pode ficar alta. Então, a gente pode ter, né, algum trauma relacionado a isso e, né, nesse contexto de subir muito rápido, o tempo inspiratório fica mais curto. Isso aqui é um pouco complexo, né, assim, de explicar, mas é importante entender que existe, né, dois tipos de fluxo, decrescente e o fluxo quadrado. Que a pressão de pico fica mais alta, né, o outro fica mais baixa, e um tem um tempo inspiratório mais curto, o outro um tempo inspiratório mais longo. Isso a gente pode usar para alguns determinados pacientes. Aqui saiu replicado. Aqui é um outro gráfico, né, de volume controlado. É só para a gente saber que neste caso aqui, eu coloquei essa seta vermelha. A gente olha que a linha, né, na curva de pressão, ela é, né, toda é, reta. A gente não vê nenhum declínio, né? Assim, a gente não vê nenhuma entrada do paciente. Ou seja, esse volume controlado total, ele não é assisto controlado. A gente não vê que ele está prestando assistência ao paciente. Não tem uma deflexão da curva, que é o que a gente vê nessa imagem.
né? Se você botar na imagem anterior e ver na curva de pressão, está linha reta. O paciente está totalmente entregue ao aparelho. Já neste caso, né, nas duas primeiras curvas em quadrado vermelho de pressão, você vê que tem uma deflexão. Ou seja, é em VCV, mas é um modo que está assisto controlado. O paciente está ajudando, né, na ventilação mecânica. Ao passo que na terceira curva já pode observar que não tem, né, essa queda, né, essa deflexão. E nessa terceira do quadrado preto já é o aparelho por conta própria que está fazendo a ventilação. O modo de pressão controlada, o que é importante a gente entender? O limite dele é a pressão, né? Enquanto o volume controlado, o limite dele é o volume, pressão controlada, igual o nome fala, é a pressão. Eu coloco uma pressão inspiratória de 18. Chegou na pressão de inspiratória de 18, né? E ele atingindo o tempo que eu coloquei, seja a frequência respiratória, ele vai fazer, né, vai fechar a válvula inspiratória e vai abrir a válvula exalatória. Pode ser controlado, né, ele é controlado, pode ser também que você consiga, né, ele pode ser assistido. Os parâmetros fixos também que a gente coloca, né, que a gente regula no aparelho: pressão, tempo inspiratório, FO2, PIP, frequência respiratória e sensibilidade. Esses são os que a gente vai setar, que a gente vai organizar no aparelho. E os parâmetros medidos, as variáveis que tem. O volume corrente é variável, o fluxo é variável, a frequência respiratória pode ser variável em alguns casos, né? Quando um paciente fica entrando na ventilação mecânica, tá? E qual que é a vantagem da pressão, né? Da pressão controlada? Ela é uma pressão fixa. Não tem aquele risco do volume controlado. No volume controlado, vamos lembrar, né? Ele vai levar os 400 ml de volume lá que a gente coloca, independente da pressão. Se a gente não colocar um alarme, pode, né, estourar, né, nos valores. Aqui não. Se eu coloquei um limite, né, de pressão de 18, de 20, 12, chegou nesse limite, ele não vai ultrapassar isso. E também o que é bom é que o fluxo, né, é livre. Então, assim, é um modo ventilatório mais confortável para o paciente. Ele tem menos assincronias. O grande problema, que a gente pode ver a desvantagem, é que ele não garante o volume. Ou seja, ele pode, né, eu consigo limitar a pressão dele, mas eu não tenho certeza que eu vou entregar o volume, né, aqueles 6, 8 ml quilo que o paciente precisa. Então, a gente tem que ficar de olho nessa parte ventilatória. Aqui só uma pincelada, né, que é 6 a 8 ml quilo também, né, a orientação, a importância, né, da gente ajustar o tempo inspiratório, a frequência respiratória. E, geralmente, né, a relação inspiratória, em Zs, a gente coloca de 1 para 2, tá? Nos pacientes obstruídos, a gente geralmente coloca uma relação em Zs, né, de 1 para 3, 1 para 5. Por quê? Paciente DPLC, o ar entra muito rápido, né? Então, a entrada de ar é muito rápida, mas o tempo exalatório é prolongado. Então, é uma relação em Zs mais aumentada, tá? E isso a gente pode terminar, né, para uma frequência respiratória mais baixa, um tempo inspiratório menor, que no gráfico fica um pouco mais fácil é, de acompanhar. Importante saber da auto-PIP, né? Mas isso vai ser falado em uma aula específica. E assim como o rise time, o tempo de subida também, que é um pouquinho mais avançado, que também vai ser discutido em outra aula. Aqui uma curva, então, de pressão controlada, né? Primeiro a gente tem o volume, não é assim, né, no nosso dia a dia, né? O volume aí está até muito constante, mas o que eu quero que a gente repare é embaixo, né? A última curva, é a de pressão. O que que acontece? A pressão, né, nessa setinha, nesse traçado vermelho, você vê que a pressão ela é limitada, né? Assim, você pode ver que em todas as curvas, né, de pressão, ela sempre está na mesma altura. E pode reparar também, né, que no quadradinho preto não tem deflexão negativa, né? Então aqui é pressão controlada pelo aparelho, não tem, o paciente não está assumindo, não tem um gatilho do paciente para assumir a inspiração. Então é uma pressão controlada totalmente pelo aparelho. Aí, com relação ao fluxo, né, a gente pode reparar, você consegue, né, medir aí que o fluxo fica variável, decrescente, que isso é mais confortável para o paciente. Já essa outra curva de pressão controlada,
Veja só, né? O volume flutua, oscila, não está acontecendo nesse gráfico, mas ele não é fixo, tá? Eu quero também que reparem a última curva, novamente a de pressão. Vocês podem reparar que continua com o tracelhado vermelho, né? Assim, continua com o mesmo valor de pressão nas quatro curvas que a gente consegue ver, mas na setinha preta que eu coloquei, a gente consegue ver uma deflexão negativa. O que que é isso? Foi detectado, né? Uma assistência do paciente. Isso aí foi um gatilho para ele iniciar o ciclo inspiratório. Então, nesse caso, está em pressão controlada, mas foi assistido também pelo paciente. Por isso que, às vezes, alguns aparelhos, né, igual o Bench, a gente vê lá que o AC, né, um assist controlado, pode ser o PCV de várias formas, né? Assim como o VCV também. Então, a gente tem sempre que se atentar se o paciente está deflagrando a inspiração ou se é totalmente dependente do aparelho. Já a pressão de suporte, é, ela é muito importante, né? Assim, né? Ela é o que a gente mais consegue chegar, digamos assim, do fisiológico, né? Ela mantém, né, da mesma forma que a pressão controlada, ela tem uma pressão constante na via aérea na inspiração. Então, eu coloquei lá uma pressão, vai exercer aquela pressão. E quais são os parâmetros que eu vou ajustar na pressão de suporte? Eu vou calcular, né? Qual pressão de suporte para atingir o volume que esse paciente precisa, o percentual de ciclagem, que eu vou explicar no próximo gráfico, colocar FO2, PIP, sensibilidade, né? Aqui é importante lembrar, gente, não tem ajuste de frequência respiratória, tá? É um modo de suporte, é o paciente que está controlando a frequência respiratória dele. E quais que são as variáveis que a gente vê na curva da ventilação do modo de suporte? O volume corrente, né? O fluxo, o tempo inspiratório e a frequência respiratória. A vantagem, então, é essa, né? Que ele é mais tolerado, tem menos assincronias, o fluxo é livre, né? O paciente faz a inspiração e aí vem a exalação, né? Aí já é mecanismo fisiológico próprio mesmo, não tem qualquer atividade do aparelho nisso. E a desvantagem, né, assim, com a pressão controlada, é que ela já não garante um volume, né? O grande questão do suporte também é que ela não garante a frequência. Por isso que é importante ficar atento com o alarme. A gente só pode usar esse modo ventilatório para aqueles pacientes que estão em desmame da ventilação mecânica, que têm um drive ventilatório, que estão acordados. Não precisa ser, né, um Glasgow 15, mas ele tem que ter um drive ventilatório, né, para a gente tentar fazer uma extubação segura. Os ajustes também da pressão de suporte, 6 a 8 ml quilo. A sensibilidade, né, igual eu mostrei para vocês, que pode ser a fluxo ou a pressão, né? O fluxo detectou um movimento lá de 2 a 6 litros por minuto, né? Eu coloco lá 2 litros, né? Que é aquela primeira curvinha de cima que eu mostrei. Detectou uma inspiração do paciente lá, um fluxo, o aparelho vai e ativa a inspiração. Quando é a pressão, né, é a mesma coisa. A gente coloca uma pressão de -1, -2 centímetros, né? E o aparelho também detecta isso, tá? Eu acho que no próximo slide tem uma curva que é mais fácil da gente mostrar. É, E o percentual de ciclagem, né, assim, vai depender muito do paciente, que isso é o quê? É quando eu vou fazer a ciclagem. Então, o que acontece? É uma coisa que a gente não mexe muito, mas deveria mexer mais, né? É em torno aí de 25% do pico de fluxo inspiratório. Acho que nesse slide aqui, no próximo tem. Aqui só para a gente ver que a pressão do suporte, igual eu falei, a pressão continua a mesma, mas o fluxo respiratório oscila, o volume também oscila, fluxo também oscila, então não é uma curva toda regrada. Isso que eu acho importante. O que que acontece? Como que a gente coloca a ciclagem? Ela é em porcentagem, tá? Eu vou lá e coloco. Geralmente sempre dá 25%. O que que é isso? A medida, né, assim, que você coloca lá, essa primeira curva, a ciclagem em 10% do pico de fluxo inspiratório. Ou seja, tem o pico, né, de fluxo inspiratório, tá? E a hora que chegar em 10% do pico, que faz a ciclagem. Ou seja, demora um tempão, né? Para o paciente, o tempo inspiratório é mais prolongado, porque ele chega lá nos, né, digamos assim, 100, né, 100% do pico.
Aí vai esperando cair 90, 80, 70, 60, 50, 40, aí a hora que chega no 10%, faz a ciclagem. Bem do lado, né, se a gente colocar 25%, vocês veem que é um pouco menor o tempo inspiratório. E no último à direita, é uma ciclagem em 50%, ou seja, teve o pico expiratório, chegou em 50% do valor do pico expiratório, já fecha, né, a válvula inspiratória e abre a exalatória. Isso né, a gente pode usar valores mais altos, por exemplo, para o paciente que tem DPOC. Né? Então, a ciclagem dele, o certo, né, seria a gente colocar em torno de 50, 40%. Por quê? É um paciente que o pulmão abre muito rápido, mas tem um tempo exalatório muito grande. Então, eu reduzo o tempo inspiratório e aumento o tempo expiratório. Ao passo que os pacientes com SARA, né, a gente tem que ter um tempo inspiratório maior porque tem mais dificuldade de levar o oxigênio. Então, isso é importante, a gente manter um tempo inspiratório maior para conseguir, né, ofertar mais volume e troca gasosa para o paciente. O SINV, só para vocês saberem, né, que ele é um ciclo que ele é assistido controlado, mas que a gente consegue definir uma frequência respiratória, tá? Mas eu não vou entrar muito nesse mérito, não, porque assim, estudos recentes já mostram que esse modo há atraso no desmame, ele está em desuso, então é só para saber que existe, mas que ele está caindo em desuso, nós estamos, né, em outra aula a gente vai ver aí os modos mais avançados. Só para a gente dar continuidade aí, né? O que eu já falei é uma das coisas mais importantes que a gente vê muito, né? No Amib em Cena, nos congressos, são os alarmes, né? Isso é muito importante. Então, de forma geral, a gente tem que colocar uma frequência respiratória mínima, uma frequência respiratória máxima, uma PIP mínima, uma PIP máxima. No volume controlado, é o que eu falei, tem que ter uma pressão inspiratória mínima e tem que ter uma pressão de pico limítrofe, porque senão ele vai ao além aí para levar o tanto de volume que ele foi setado para levar, então isso pode causar um dano muito grande. No modo, né, pressão controlada, a gente tem que deixar o alarme em volume corrente, volume minuto, porque talvez o paciente pode fazer um volume baixo ou um volume muito alto. Assim como na pressão de suporte, que a gente tem também ajustar o volume, o alarme, né, para ver se está fazendo um volume minuto alto ou baixo. E uma das coisas mais importantes também é a apneia. Você deixa o paciente em pressão de suporte, tem que lembrar que a gente não controla a frequência nesse modo. Então, se o paciente estiver fazendo bradiapneia, estiver usando muito opioide, se você não colocar um backup, se você não fizer um alarme aí de apneia, o paciente pode, né, intercorrer. Então, é muito importante a gente ter um controle desses alarmes. Nas aulas de Sara vai ser falado mais, sabe? Mas o volume corrente máximo, a gente tem que ter noção que são em torno de 10 ml de peso predito, tá? Mas o recomendado é de 6 a 8. O volume corrente mínimo é 4, tá? Isso depende muito da mecânica ventilatória, da troca gasosa, da PCO2. O volume minuto, né, que é aquela quantidade que é exercida, né, da troca ventilatória ao longo de um minuto. É 5, né, o alarme que a gente vai colocar é 5 litros, né, minuto acima do que está sendo feito pelo paciente, tá? Ou então 20 litros por minuto. E o volume minuto aqui também ficou repetido. Frequência respiratória, eles colocam de 8 a 35, tá? Ou então manter 10 a 15 acima do que está sendo feito pelo paciente. Pressão de pico, a gente tem que pôr 10 acima do que está sendo feito pelo paciente, mas isso, né, eu já vi casos aí de que estava 70, então a gente tem que, né, não pode ultrapassar geralmente esse caso 40, 50 centímetros, tá, de água na pressão de pico, porque senão o volume controlado vai ser deletério. PIP também, né, isso pode ser ajustado com alto PIP, mas geralmente 10 a 15 é uma PIP alta. O tempo de apneia, aqui nas boas práticas, eles recomendam um alarme de 20 a 30 segundos. Eu costumo colocar menos que isso, tá? Mas né, você ajusta em conjunto a ventilação da reserva do paciente, tá? E o volume do alarme, né? Isso, gente, é volume máximo, né? É 100%. A ONA, né, que deve fazer uma análise, né, em breve do hospital, eles cobram muito essa questão dos alarmes. Então, a gente tem que saber a importância de manter os alarmes bem configurados.
Finalizando aqui então, né, da parte básica da ventilação mecânica, beleza, né? Eu entendi a fisiologia, eu entendi a intubação, e quando que eu vou começar a pensar tirar o tubo desse paciente? A partir do momento que eu intubei o paciente, eu já tenho que pensar o que que eu vou fazer para tirar o tubo, tá? Então, eles consideram, né, a primeira tentativa de separação do paciente do ventilador, mas reverter a causa, né, que levou o paciente a ser entubado, tá? Tem um teste de respiração espontânea, nosso hospital tem um protocolo próprio, né, que depois a gente pode até mandar um PDF para vocês. É, Em pacientes traqueostomizados, né, considera-se tentativa de separação da ventilação espontânea sem ventilação um período de 24 horas ou mais. E o que que a gente considera como sucesso de desmame? É quando a gente consegue extubar um paciente sem que haja óbito ou reintubação dentro de um período de 7 dias, ou um período caso, né, menor caso o paciente receba alta da UTI sem VM. Mas habitualmente, quando o paciente é reintubado com menos de 24, 48 horas, nós fazemos as nossas análises para entender o porquê que isso aconteceu. No paciente traqueostomizado, né, a gente considera que é sucesso uma desconexão quando o paciente não precisa, né, voltar à ventilação mecânica por 7 dias consecutivos. Isso também tem algumas fontes que são divergentes, tá? Mas no manual de boas práticas, né, da AMIB, isso que eles têm orientado. É, a gente tem que avaliar, né, paciente com mais de 24 horas na VM, tem que avaliar diariamente o que que eu posso fazer para, né, tirar ele da ventilação mecânica, espetar diurno, evitar muita sedação. A gente usava muita sedação, hoje nós estamos conseguindo, né, progredir, ter mais ciência da importância que é não manter o paciente tão sedado, tá? A gente subestima muito, né, a capacidade desses pacientes, né, em ventilar espontaneamente. Então, às vezes, ele está precisando, eu preciso controlar o aparelho ao paciente, não é ficar adaptando o paciente ao aparelho, né, exceto em casos, né, de SARA, PRONA. Enfim, né, ensaios clínicos mostram que protocolos para identificação de prontidão para o desmame, em comparação com cuidados usuais, reduz a duração da VM e da internação na UTI, que é o que a gente está tentando, né, reforçar dos nossos protocolos de desmame diário da ventilação mecânica. Então, é importante eu pensar todos os dias o que que eu posso fazer, qual que é o meu plano de cuidados para tirar o paciente da ventilação mecânica. Por último, né, não menos importante, né, assim, são alguns dados que eles nos falam o que que é importante, né, os critérios que eles sugerem, nós também temos um próprio, que é até o mais detalhado, mas fala, né, assim, eu preciso ter resolução ou estabilidade da condição que levou o paciente a ser entubado, ele tem que ter uma PO2 adequada, idealmente acima de 60 milímetros de mercúrio, uma saturação acima de 90, a depender do DPLC ou comorbidades, a gente tolera uma saturação menor, FO2 menor que 40 e uma PIP, né, menor ou igual a 8 centímetros de ar. A mecânica ventilatória é o paciente disparar o ventilador, ele ter drive ventilatório, estabilidade hemodinâmica, tá? Isso é importante, tá? Usar noradrenalina não é contraindicação de extubação, até porque muitas vezes a pressão positiva, né, aumenta a pressão intratorácica, reduz o retorno venoso. Assim que você tira a pressão positiva, a pressão do paciente pode subir de forma até súbita. Então, não existe isso de que não vai estubar porque está usando vasopressor. Óbvio que não vai estubar se estiver com doses, né, em altas vazões, mas se tiver com aminas vasativos em doses baixas, isso não contraindica, né, a gente tentar fazer um try para estubação. Tem que ter um nível de consciência adequado, né, sem sedação, ou uma sedação mínima, um Precedex, uma dose mais baixinha. Não pode ter, né, ausência, não pode ter distúrbios metabólicos, né? Nós implementamos o nosso protocolo recentemente, né, fósforo, magnésio, dentro dos valores de normalidade, porque isso é importante para a constante de estabilidade do músculo ventilatório, que também vai ser falado em outra aula. Então é importante a gente saber tudo isso para começar, né, com uma sequência grande de aulas aí que nós vamos ter sobre ventilação mecânica. Então, era isso. Obrigado. Valeu, Léo. Obrigado. A aula foi boa demais. Agradeço mais uma vez a disponibilidade aí. Boa noite para todo mundo. Vou encerrar a gravação.